Que bom que você veio à nossa devocional de hoje. Oremos sempre uns pelos outros. Lembre-se, algo sempre acontece quando o povo de Deus ora. E o livro de Atos dos Apóstolos tem nos orientado para isso. Hoje, a nossa devocional ela está baseada e tirada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. E para nossa compreensão, leitura e compreensão, vamos ler o texto. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Se fôssemos dar um título a esta passagem, seria Perseguidos por orar, ensinar e pregar a palavra de Deus. Vamos compreender esse contexto dessa passagem. Amados, o contraste entre oração e o ministério da palavra, por um lado, e servir às mesas por outro, não deveria ser lido no sentido de que uma tarefa é inferior à outra. Em muitas culturas modernas, a expressão servir à mesa traz à mente empregados ou garçons de restaurante. E essa imagem é equivocada em vários aspectos. Por um lado, era obrigação do chefe da família naquele contexto distribuir os alimentos. Vejamos como exemplo as ações de Jesus na última ceia, as ações de Jesus de tomar, abençoar, partir e distribuir o alimento. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, ou também conforme Lucas 9:16 e Lucas 24:30. Isso, irmãos, não quer dizer, evidentemente, que os 12 apóstolos, depois disso, evitaram qualquer coisa relacionada à gestão ou necessidades físicas, nem que os 7 escolhidos se afastaram da oração e do ministério da palavra. Não. Na verdade, as histórias que Lucas nos contam sobre Estevão e Felipe não dizem respeito a alimento, não dizem respeito a finanças, mas ao ministério da palavra. Para nossa aplicação hoje em dia, se você recebeu um dom de Deus para o servir, a diaconia, cumpra esse dom de Deus. Se você tem um chamado de Deus para o ministério da oração, do ensino e da palavra, siga ao chamado de Deus. Dedique-se a isso que Deus lhe chamou. Mas você que foi chamado para o servir, às vezes em coisas simples, mas importantes no andamento e crescimento da igreja, como foi no contexto de Atos 6, de 1 a 7. Faça com amor, com carinho e dedicação, olhando somente para o desempenho do dom que Deus lhe deu. Você frutificará. E nós frutificaremos e cresceremos juntos como igreja. Amados irmãos, que nós possamos, nessa reflexão, aprender com a palavra de Deus e praticar. Que bom que você veio. Oremos sempre uns pelos outros, pois algo sempre acontece quando o povo de Deus ora. E hoje vimos que mais uma vez o livro de Atos dos Apóstolos nos orienta para isso. Apóstolos perseguidos porque estavam fazendo
o que não era competente, não era da parte dele, mas que eles foram orientados pelo Espírito Santo e escolheram homens para isso. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe a tua caminhada, onde fores, falares e estiveres. Que o Espírito Santo do Senhor os ilumine nessa caminhada.